Hoje vamos falar de um tema crucial, a autoestima. Mas afinal, como é que ela se constrói e como é que tu podes fortalecê-la para viveres uma vida mais plena e em mais harmonia? Olá, eu sou a Kate Gomes Pinto e bem-vinda a mais um episódio do podcast. Antes de mais, é fundamental tu perceberes o que é a autoestima. A autoestima é a forma como tu te vês a ti mesma. Como é que tu te encaras, como é que tu valorizas aquilo que és, a pessoa que és, as capacidades, as qualidades e até mesmo as partes em que não és tão boa. Há muitas pessoas que acabam por confundir autoestima com autoconfiança, achando que é a mesma coisa. E hoje aqui eu quero desmistificar contigo que autoestima não está de todo ligada a alguém ou aos outros e que autoconfiança e autoestima não são a mesma coisa. Muitas vezes nós podemos ser pessoas com uma autoconfiança grande, mas não termos autoestima. E como é que isto acontece? Qual é a diferença entre as duas? A autoestima é a forma como nós nos vemos, independentemente dos resultados, das capacidades e daquilo que nós conseguimos trazer para a nossa vida em valor. E a autoconfiança é exatamente a forma como nós vemos as coisas que nós conseguimos trazer de valor à nossa vida, as nossas capacidades. Por exemplo, se vocês me pedirem para eu dar uma aula de desenvolvimento pessoal, para mim, vai ser completamente tranquilo, eu não vou me sentir nervosa e vou executar a tarefa sem qualquer problema. Eu vou me sentir confiante a dar essa aula. É um tema que eu domino, é o meu trabalho, então eu vou me sentir confiante para o fazer. No entanto, se vocês me pedirem para eu dar uma aula de boxe, eu não vou fazer a mínima ideia do que fazer. Eu vou me sentir com zero confiança e a minha autoconfiança para dar essa aula, que eu tenho zero conhecimento, não vai existir. E eu, nesse momento, não me vou sentir confiante para o fazer. Qual é aqui a diferença? A diferença é que a minha autoestima, a forma como eu me vejo, a forma como eu me vejo como pessoa, não altera em nenhuma destas situações se eu tenho a minha autoestima bem desenvolvida. Mesmo que eu esteja numa situação em que eu saiba que estou confiante, que vou dar conta da situação, que os resultados vão ser bons, a minha autoconfiança vai estar lá, mas a minha autoestima vai estar intacta na mesma. O que é que acontece? Quando a nossa autoestima não está bem trabalhada, bem desenvolvida, numa situação em que, por exemplo, eu não estou confiante daquilo que eu vou fazer, ou que, por exemplo, fiz algo em que os resultados não foram aqueles que eu esperava, a minha autoestima vai ser completamente afetada. Eu vou achar que esses resultados maus, que essa falta de conhecimento para aquilo que eu deveria estar a fazer, faz com que eu, como pessoa, perca a minha qualidade, os meus valores e eu, como pessoa, deixo de ter qualquer tipo de estima. E aqui está a grande diferença. Há muitas pessoas que são muito confiantes naquilo que fazem, mas basta os resultados virem diferentes do que esperavam. Basta as pessoas a quem elas esperam aplausos sobre aquilo que fazem não aplaudirem ou criticarem. E muitas vezes até basta uma crítica construtiva para não ser aquilo que essas pessoas super confiantes esperavam receber, que faz com que a autoestima delas, que não está bem trabalhada nem bem resolvida, faça com que elas sintam que elas não valem nada como pessoas porque os seus resultados não acompanharam. E então é muito importante nós termos aqui esta nossa autoestima bem desenvolvida para que tudo o que é exterior a nós, os resultados ou qualquer coisa externa que mude, não faça que nos começamos a duvidar enquanto pessoa e enquanto valor de pessoa. Há aqui também um grande ponto que eu quero falar com vocês sobre autoestima, em que as pessoas associam muito que a autoestima é dada pelos outros.
a forma como os outros nos tratam. E eu já ouvi muitas vezes este tipo de frase em consulta com as minhas mentoradas que acabaram uma relação e o ex-namorado fez com que elas perdessem a autoestima, que a mãe, devido a uma relação mais difícil, fez com que elas perdessem a autoestima, alguma coisa que sucedeu, às vezes uma gravidez, uma mudança no corpo. E a verdade é que nós não perdemos a nossa autoestima por causa de ninguém. Essa pessoa simplesmente fez com que fosse colocado um holofote na nossa falta de autoestima. Porque, tal e qual como eu vos expliquei lá no início, nós, quando temos uma autoestima bem fortalecida e bem desenvolvida, os fatores externos a nós não vão fazer com que haja aqui uma dúvida sobre se nós somos merecedoras, se o nosso valor está lá ou não. Isso é algo que vai ser inegável. Então, quando há esta autoestima bem estabelecida, bem fortalecida, não vai haver um ex-namorado que vai fazer com que tu percas a tua autoestima. Porque a tua autoestima, tal e qual como a palavra indica, auto, é tua. Não é a forma como os outros te tratam, não é a forma como os outros te veem, é a forma como tu própria te vês a ti mesma, a forma como tu falas a ti mesma e a forma como tu mostras aos outros a forma de te tratarem. Porque escrevam esta frase: os outros só te vão tratar da forma que tu te tratas a ti mesma. Então, aponta esta frase, memoriza, porque muitas vezes nós achamos que o outro é o vilão da história, que é o culpado, porque nos trata mal, porque nos faz isto e aquilo, mas nós temos que olhar como é que nós nos temos tratado. Como é que está essa nossa autoestima? Eu tenho-me tratado bem? Eu tenho falado bem para mim? Eu tenho colocado bem os limites naquilo que para mim faz sentido? Porque nós vamos ser sempre um espelho e vai haver sempre esta dualidade de que os outros vão nos tratar da forma como nós nos tratamos a nós mesmas, mesmo que seja inconsciente. E mesmo que tu possas achar que a tua autoestima tenha vindo a ser degradada ao longo dos anos, alguma situação que tenha acontecido e que tenha realmente colocado um holofote, como a tua autoestima já não estava bem sólida, a base não era sólida, eu quero que tu saibas que é possível mudares a forma como tu te tratas, como tu falas contigo e como tu te vês. E a primeira coisa importante que eu tenho para te dizer é que é importante que tu pares e que ganhes consciência da forma como tu te falas. Quais são as palavras que tu dizes a ti mesma, as frases? E pensa se tu dirias essas frases à tua melhor amiga, ao teu filho, à tua filha, à tua mãe, ao teu marido. Quais são as crenças que tu tens sobre ti mesma que te impedem de te ver de uma forma que tu gostarias, porque tu continuas a repetir essa imagem de ti mesma? Vou-vos contar assim aqui uma história muito rápida para vocês também perceberem aqui melhor esta parte. Há uma vez que eu estou numa mesa com amigos e eles estavam a conversar e tenho uma amiga que estava a falar sobre o facto de ela não conseguir terminar as coisas, ler um livro até ao fim, começar um curso e acabar. E ela estava a dizer: eu sempre fui assim, eu sempre comecei as coisas e nunca acabei. Já é algo que acontece há muito tempo, eu sempre fui assim. Reparem nisto. A forma como ela fala dela própria, ela cria que isto é a realidade dela, é a forma como ela se vê. Então, obviamente, isto nunca vai mudar, porque ela estabilizou no seu inconsciente que a forma como ela é daquela maneira. E enquanto ela não se vir de uma outra maneira, ela não vai conseguir ser outra pessoa.
E com isto, eu não quero criar aqui esta ilusão, que muitas vezes é passada, que vocês agora tenham que escrever 3 frases sobre como vocês gostavam de ser e vão dizer de manhã essas 3 frases e vocês vão se tornar nessa pessoa. Isso não vai acontecer, porque o vosso inconsciente conhece-vos tão bem que ele sabe exatamente essas frases, essas palavras, essas crenças que tu tens na tua cabeça e que tu dizes ao longo do teu dia, quando não estás a dizer aquelas 3 frases que escreveste no teu caderno. Essa forma como tu te vês está a passar repetidamente na tua cabeça, no teu inconsciente. E então é aí que tu tens que mudar. Tu tens que tomar ações, tens que criar movimento para te aproximares dessa pessoa que tu queres ser. E quando eu digo movimentos, não é agora vou-me começar a vestir daquela maneira porque vou ficar mais parecida com aquela pessoa. Não é isso. Tens que fazer movimentos que façam com que esses pensamentos não tenham depois uma base sólida. Vais comprar um livro e vais lê-lo até ao fim. Vais arranjar uma estratégia de leres X páginas por dia e vais provar a ti mesma que essa forma como tu te vias já não é real. Vais parar de contar histórias a ti mesma que vão dar suporte a essas crenças e a essas frases que tu dizes a ti mesma. E é com essa construção, com essa mudança de hábitos, que tu também vais mudar a forma como tu te vês. E aí sim vais estar a construir uma autoestima muito mais sólida, que vai fazer com que tu pares de contar essas histórias a ti mesma, que tu pares de achar que és assim e já não dá para mudar e parares de achar que o teu valor vem do teu trabalho, dos teus resultados, de como as pessoas te aplaudem, como as pessoas acham que aquilo que tu estás a fazer é certo. A tua autoestima vem da forma como tu te vês, da forma como tu te valorizas. A autoestima é um processo contínuo de autovalorização e de carinho por ti mesma. Eu espero que depois deste episódio tu possas fazer uma reflexão, uma introspeção da forma como tu te tens valorizado, como te tens tratado, de quais são essas histórias e essas vozes que tu tens dito a ti mesma dia após dia. Dizer-te também que eu tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp chamada Mulheres em Essência, em que lá vais ter reflexões, insights, exercícios e uma comunidade de mulheres maravilhosas em que vocês vão poder partilhar e crescer juntas. Eu vou deixar aqui abaixo do episódio todos os links para que seja mais fácil para ti poderes entrar nesta comunidade e nesta energia. Na próxima semana teremos episódio novo aqui no podcast com uma nova temática e espero por ti. Beijinhos e até ao próximo episódio.